Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Vocês já ouviram falar de cartonagem? Cartonagem nada mais é que alguns pedaços de papelão que a gente transforma em belíssimas caixas. Então, eu trouxe minha proposta de caixa fósforo, que é uma ótima opção agora para épocas festivas, e eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito fazendo. Com pouquíssimos materiais, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, uma boa aula! Então vamos lá. E a gente vai começar então o nosso revestimento. Na cartonagem, a gente começa sempre de dentro para fora. Então eu vou começar primeiro por essa parte, depois pelas nossas laterais. Então, vamos lá. Eu vou utilizar essa estampa que eu achei muito charmosa, de micro cerejinhas, que eu também acho que é um tema que tá super em alta agora. E eu acho que ele vai ficar bem charmoso. Deixa eu ajeitar aqui meu bolinho. Então a gente vai passar cola branca. Deixa eu apoiar numa capinha aqui para não sujar minha área de trabalho. Então, eu vou considerar minha caixinha deitada, então a estampa dela também vai ficar na horizontal. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar bem rente nesse primeiro momento. Bem nos cantinhos, até se optar por uma espátula um pouquinho maior. E aí a gente vai vir e vai cortar essa parte bem rente ao papelão. Esse kitzinho vocês já encontram prontinho, nas medidas corretas para fazer esse tipo de técnica, tá? Então, bem certinho, faço todo esse revestimento. E aí a gente vai para as laterais. As laterais, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai colar e a gente vai considerar uma bordinha. Então, olha só, eu venho... Vou passar cola aqui em toda essa superfície. E aí, eu vou aplicar pelo avesso, certo? Do papel. Prendo aqui. Passo bem a minha espátula dobradeira. Aqui vou cortar rente. Ó, lateral. A gente vai tirar rente. E essa parte superior, sempre a parte superior, eu vou considerar uma margenzinha de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então, aqui, por exemplo, que a gente tem essa reguinha, que é uma falsificadora, né? A gente vai usar a reguinha de 1,5. Mas na ausência dela, a gente vai medir 1 centímetro, 1,5 centímetros. E aqui, ó, eu já posso até modelar, ó. Eu venho aqui e faço já essa parte aqui, ó. Para o papel já pegar um formato. Certo? Eu vou repetir em todas as laterais. Vou fazer primeiro aqui as maiores e depois eu vou para as menores.
Esse projeto é muito legal, porque tem muitas coleções que a gente pode utilizar ele. Para servir para embalagem, para fazer uma estrutura depois de mini álbum e guardar, ou até mesmo fotos, pode ficar numa medida bem bacana para temas assim. A mesma coisa aqui, então, ó. Então, a lateral da vertical eu corto rente. E aqui eu vou vir e vou cortar. Deixando 1,5 centímetros. Feito isso, mesma coisa, ó. Faço a viradinha já para ir pegando formato. E vou seguindo nesse alinhamento, ó, para aproveitar bem essa parte aqui. Depois, se eu quiser colocar por fora, ainda tem um papel sobrando. Inclusive para não ter o alinhamento da estamparia, né? Então, lembra que essa borda de papel, a gente sempre corta na parte superior, tá? Mesma coisa. E o último lado. Que eu vou conseguir ainda utilizar aqui, porque o código de barra, do outro lado, ele continua sendo o nosso desenho. Então, eu não preciso nem me preocupar em remover ele. Posso considerar ele dentro da minha altura. Aqui é a mesma coisa, ó. Então, todos os ladinhos prontos, certo? Feito isso, a gente então vai colar esse acabamento aqui por fora, tá? Então, aí eu vou pegar a cola, vou colocar próximo aqui. Prefiro passar com o pincel nesse momento. Ó, em toda essa bordinha. E aí, a gente vai colar virando assim pra fora. Certo? Então, ó, a borda vai ficar com acabamento
virado para fora, que aqui vai ser a parte externa. Eu gosto ainda de vir e de dar um acabamento com a lixinha. Então, eu gosto de vir aqui com a nossa lixa e passar assim, ó, para tirar alguns fiozinhos de papel, coisa fofa, tá? Então, a gente vai repetir esse processo em todas as laterais, tirando ali algumas pecinhas depois com a lixa do que ficou. Eu acho que dá um acabamento depois mais bonitinho para fazer na união, certo? Vamos deixar as laterais todas assim, coladinhas, viradas, com acabamento lixadinha. Claro, enquanto eu faço isso, eu vou chamar os comerciais para a gente conhecer um pouquinho do Ateliê Arte Coisas. Está pensando em redecorar e dar uma nova vida aos seus objetos de decoração? A Chalk Paint é a escolha perfeita para quem busca resultados incríveis com facilidade. E o melhor, dispense o uso de primer. Explore novas técnicas de pintura e dê um toque único ao seu espaço, seja para renovar um móvel antigo ou adicionar um toque de cor aos seus objetos de decoração. A Chalk Paint é a sua melhor aliada para criar peças cheias de personalidade. E aí, gostaram? Bom, adiantei já tudo aqui e aí a gente vai começar com a colagem. Então, primeiro a gente vai começar colando as laterais aqui maiores, tá? Então, ó, eu vou passando cola de uma maneira generosa aqui. E aí é um exercício de paciência e formiguinha. E aí a gente vai vir aqui, ó, e vai encostar essa parte nessa, certo? Mas antes, a gente vai ter a nossa fita crepe, que vai ser um aliado importante para o nosso acabamento, tá? Ao contrário do que muitas pessoas acham, a gente não remove depois a fita crepe. A fita crepe, ela faz parte do nosso projeto. Então, o ideal é colocar de uma maneira que não te incomode de nenhum modo. Então, como é que eu faço? Ó, eu venho e vou fazer essa colagem aqui, tá? Coloco um pouquinho de pressão mesmo na fita crepe. Esses primeiros ladinhos, às vezes é um pouquinho mais chatinho de colar, mas confia no processo que vai dar certo aqui, ó. Para facilitar, é bom já ter realmente colado a parte da fita crepe. Normalmente, 2 pedacinhos em cada lado são suficientes, tá? Então, eu vou vir agora aqui. Sempre lados opostos. Tomando cuidado, né? Com quantidade de água e tudo mais. Cola, na verdade, né? Um jeitinho, venho e vou reforçando. Tanto a parte da fita crepe quanto a parte da montagem. Eu diria que as duas primeiras laterais são mais delicadas. E a outra vocês vão ver que ela vai ocupar todo o espaço, tá? Por que ela fica por último? Porque ela tem não só a largura da base, como ela acrescenta em milímetros as duas laterais dessas duas colunas, né? Dessas duas paredes, inclusive. Certo? Então, aqui, a gente já vai passar cola em formato de U. Vou passar cola tanto nas paredes aqui na vertical, como na horizontal. Vou fazer esse encaixe.
Então, venho daqui pra cá e aqui eu vou, de fato, alinhando. E coloco uma certa pressão mesmo na colagem. Olha como vai se construindo já a nossa caixinha. Eu gosto de colocar a crepe bem caprichadinha também. E aí o último lado pra gente deixar aqui nossa estrutura. Caso você queira adiantar primeiro as partes internas, é sempre bom deixar com um pezinho para não secar envergado, né? Porque a partir do momento que a gente cola, percebe que não só, né, essa estrutura de papelão, mas até mesmo o MDF, ele começa a querer envergar, tá? Então, se por exemplo for fazer em maior escala e quiser deixar adiantado alguma parte, lembre-se de deixar um pezinho para ela ficar bem retinha. E aqui mais duas, para deixar bem presinha na estrutura. Certo? Bom, feito isso, eu vou com a minha dobradeira, dou uma forçadinha aqui na fita crepe para ela colar bem, fixar bem nessa parte toda. Nas laterais também. E aí a gente vai começar o revestimento da parte externa, que eu começo de baixo para cima agora. Então, eu escolhi uma folha num tom agora mais escuro, que é essa daqui. Vou deixar aqui, ó, o vermelho, né, pra cá, certo? E aí a gente vai começar então pela parte inferior aqui, na parte de trás. Então, aí eu já venho com um rolinho e vou aplicar cola, ó, em tudo aqui, ó. Olha só. Fiz isso. Vou pegar então o lado que eu vou considerar. E vou deixar, ó, mais ou menos, de fato, a largura de 1,5. Por quê? Porque uma parte a gente vai acabar virando para ir fazendo os acabamentos. Então, ó, aqui eu venho. E aí eu venho e refilo, deixando aqui. O mesmo tamanho em todos, tá?
Então, faço uma base aqui, ó. Olha só. Uma base e agora a gente vai virar. Como é que a gente vai fazer isso? Vou passar bem aqui a dobradeira para certificar que essa parte aqui toda tá bem coladinha. E aí eu vou colar aqui para depois passar o estilete e o outro lado. Então vamos lá. Aí venho novamente com o rolinho. Sempre lembrando de fazer lados opostos. Então, passo aqui. E venho, ó, e colo bem coladinho. Feito isso, eu vou com a pontinha do estilete e, ó, refilo aqui, ó. Abrindo essa base. Vou fazer isso nas duas laterais. Ó. E aqui, se eu perceber que faltou cola, só eu passar com pincel. Fazer a mesma coisa. Venho aqui com a minha dobradeira, forço. E faço o corte dessa lateralzinha aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Com essa parte, né, cortadinha, a gente vai vir e vai colar essa outra, as duas paralelas. Então, também vou passar cola aqui e vou finalizar essa parte da lateral, para depois vir com as minhas faixinhas. Então, ó. Passo cola só na extensão que eu vou aplicar na caixa, tá? O quadradinho que sobra, que tá maior, não precisa, porque a gente vai remover ele depois. Venho aqui. E faço isso aqui. Certo? Então, que eu venho bem rentinho e corto, ou com estilete, ou com uma tesourinha também, como vocês preferirem, tá? O ideal só é ser bem rente, pra não ficar excesso de papel. Cantinhos todos feitos, todos prontinhos, né? Todos feitos. A gente vai, então, para o revestimento das laterais, tá? Então, é super importante eu ter a vira da parte superior e essa vira da parte inferior. E aí, a gente vai ter aqui, então, como cortar.
pra cá e pra cá. Então, eu vou aproveitar essa folha, aí não mais essa parte do avesso, e sim essa parte da cerejinha, pra gente fazer esse acabamento todo aqui. Então, eu vou considerar, nessa estrutura que eu estou usando, vamos lá, eu vou considerar 3,8, que é pra também dar uma folga pra esse papel. Então, eu vou cortar a faixinha de 3,8 aqui, antes de colar. Então, vou vir aqui. Vou cortar 3,8, a minha altura, porque a minha caixinha tem 4. Então, é legal a gente dar uma diminuída para ficar mais seguro. E o que é legal, além disso? A gente considerar nas duas laterais menores um excessinho de papel para eu virar aqui também e a minha caixinha ficar mais, né, com um acabamento melhor. Então, eu ainda não sei se vou usar o lado xadrez ou o lado escrito. Então, aqui, por exemplo, já tá ok. Considerando esse lado maior. E nos lados opostos, eu vou diminuir um pouquinho também. Então, tem 15,5, eu vou cortar com 15,3. Então, aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou tirar essa parte. E aí, normalmente, uma faixa é suficiente. Porque o papel tem 30,5, né? Então, vou vir aqui. Vou botar uma faixa de 3,8. E aqui vou cortar 15,3. E 15,3 de novo. Acho que vai dar certinho. Certinho. Então, acho que para ficar mais uniforme, eu vou optar por fazer a continuidade no próprio vermelho. Tá? Então, qual lado a gente vai começar a colar? O lado que eu tenho mais papel. Então, agora são as laterais menores. Por quê? A gente vai passar cola no papel agora e não mais na nossa caixinha. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vai vir aqui. Vai centralizar o nosso papel, deixando basicamente 1 milímetro, sobrando 1 milímetro aqui e 1 milímetro aqui. E essa bordinha a gente vai virar. Então, ó, posso até fazer assim, ó. De um lado e pro outro. Olha como ela vai ficando bonitinha, bem acabada, estruturadinha. E aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar esse pedaço maior. E vamos novamente encaixar aqui. Mesma coisa. Bordinha, bordinha. E aí, os lados maiores, a gente só vai acomodar, dando o acabamento. Olha que fácil de fazer, que gostoso, né?
Pra gente usar, então, em diversas ocasiões também. Em datas comemorativas. E aqui a gente vai só encaixar, então, para dar o acabamento. Enquanto eu termino aqui e preparo minha bancada para a gente fazer a tampa, é claro que eu vou chamar mais um pouquinho do que nós temos aqui para compartilhar pelo Ateliê de Coisas. Que tal dar um toque único aos seus projetos com os novos transfers da Lituart? Personalização sem limites para superfícies variadas e projetos incríveis. Resistência e fixação. Beleza que dura mesmo com uso diário. Tecnologia exclusiva e acabamento impecável para elevar suas criações. E o melhor, todos os lançamentos vocês encontram aqui no Ateliê de Coisas. Basta acessar www.atelierdecoisas.com.br. Então, para finalizar, a gente vai pegar pela altura da folha de scrapbook, eu escolhi essa borda e vai cortar por 15,5, que é exatamente a medida que eu tenho aqui, né, a nossa largura. Então, fiz esse corte no 15,5 e aí eu vou fazer os vincos do meu papel. Então, eu vou começar vincando no 4,2 para dar uma folga nessa altura. E aí, internamente, depois dessa linha do 4,2, eu vou posicionar o meu papel com 10,5 aqui. Então, eu vou posicionar com 10,5 e também vou vincar. Aí, eu preciso de mais uma altura. Então, vamos imaginar que a gente fez 4,2, 10,5, aí eu preciso de mais 4,2. Então, eu vou utilizando essas medidas para considerar meu espaço. Então, de novo, 4,2, 10,5, 4,2 e vou considerar mais uma vez o 10,5. Então, o papel vai dar quase que perfeitamente para fazer essa faixa, sobrando apenas cerca de 1 centímetro para a gente unir tudo isso. Vamos ver como ficou? Vou pegar. Olha lá. Aqui. As nossas lateraisinhas. Deixar bem marcadinho. E aí a gente vai colar. Eu vou colar por dentro, tá? Para o acabamento ficar mais escondidinho. Então, ó. Vou pegar no pincel. E passar cola somente nesse filete. Deixa bem coladinho, é importante. Venho com a nossa fita aqui, ó. Então, essa é uma das maneiras, né? Que inclusive eu chamo de caixinha de fósforo, esse fechamento dessa tampa. Mas a gente pode inventar outros tipos por aí. Inclusive, se vocês gostarem, comentem aqui pra gente criar
outros projetos dessa mesma maneira. E aí, olha só, ela vai ficar com encaixe pra gente colocar aqui. E pronto. Dessa maneira, finalizamos a nossa embalagem de cartonagem. Primeira vez que a gente traz aqui no nosso programa. E aí posso decorar, posso colocar nome, né? Posso deixar aí à vontade para as próximas criações.